Eu não sou muito de assistir filmes, só naquela época, era jovem. Mas eu me lembro de um filme que eu assisti no início dos anos 2000 e que ficou gravado na minha memória. Acho que os irmãos aqui, a maioria dos irmãos, devem se lembrar do filme Náufrago, daquele ator americano muito famoso chamado Tom Hanks. Ele trabalhava como executivo de uma grande transportadora e ele estava viajando de avião. Em determinado momento o avião sofreu um pânico, caiu e ele conseguiu chegar numa ilha. As ondas levaram ele para uma ilha deserta, e ele precisou se virar para sobreviver até ser achado. Isso levou alguns anos. Quem se lembra deste filme? Uma cena que destacou na memória de muita gente foi aquela em que ele começou a gritar para uma bola, chamando Wilson. Agora acho que os irmãos vão se lembrar. Wilson, lembrar, né? Wilson era uma bola, eu acho que era uma bola de vôlei, não sei que tem uma bola de basquete chamada Wilson, mas era uma bola de vôlei, e ele, com a marca do sangue da mão dele, ele fez um desenho na bola, fez ali um desenho de um rosto, e ali ficou amigo dele, não tinha com quem conversar, então ficou o Wilson sendo o seu amigo, ele ficou conversando com essa bola ali há alguns anos. Algumas coisas interessantes neste filme. Houve um acidente, mas o personagem de Tom Hanks sobreviveu. Ele foi levado pelas ondas num estado deplorável até uma ilha, mas conseguiu sobreviver nesta ilha. Estava sozinho, mas teve condições de se manter e usou os próprios recursos naturais daquela ilha. Repararam a ênfase que eu estou dando ao mas? A nossa vida, meus irmãos, ela é constituída dessas conjunções adversativas. Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, o irmão Joaquim da Silva perdeu todos os membros da sua família num trágico acidente de carro, mas ele tem superado essa tragédia pelas misericórdias do Senhor. A irmã Joaquim da Silva perdeu o seu emprego, mas o Senhor tem suprido todas as suas necessidades. Enfim, meus irmãos, todos nós podemos vivenciar essa conjunção adversativa pelas misericórdias de Deus em nós. E o texto que nós vamos meditar nesta noite não é uma história fictícia. O autor não é um ator. O texto que nós vamos refletir fala a respeito de um homem de Deus, um homem segundo o coração do Senhor, que foi Davi. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 31. E mesmo assentados como os irmãos estão, eu vou estar lendo o texto sagrado, os irmãos estarão acompanhando na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Salmo de número 31. Nós vamos meditar sobre o tema firmeza na viva esperança. Salmo de número 31. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, será minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salva. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade,
pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés em lugares espaçosos. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conjuravam contra mim e tentam tirar-me a vida. Versículo 14. Mas eu confiarei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, como grande é a tua bondade que guardaste para com os que te temem, e que tu mostraste àqueles em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ou ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Tem um hino muito bonito do cantor cristão, que no seu conteúdo bíblico e poético diz assim: o meu coração sofredor descanso seguro encontrou. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Que coisa linda, meus irmãos. Como é gostoso termos uma convicção de que estamos seguros com o Senhor em nossas vidas. Este mundo tenebroso que nós estamos de passagem nos traz perigos em todas as áreas possíveis, em diversas áreas, melhor dizendo, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra dos perigos mortais, o Senhor nos dá a vida, nós cremos que a salvação vem do Senhor. E Davi experimentou isso. Davi experimentou os cuidados de Deus sobre a sua vida, e nós podemos experimentar também estes cuidados sobre as nossas vidas. E este salmo de número 31, que é um salmo de Davi, Davi começa este salmo orando, suplicando a Deus que o livre do mal. Ao longo do salmo, Davi vai expor as suas lamentações, ele vai expor o seu sofrimento. Durante este salmo nós podemos ver isso. E por último, Davi exalta e adora ao Senhor pela sua benignidade e exorta a todos a que confiem em Deus. Eu não sei como você adentrou esse santuário nesta noite. Talvez você tenha entrado com o seu coração angustiado, abalado, triste por alguma circunstância. Mas eu sei que eu e você, nós podemos fazer como Davi fez. E eu quero destacar três pontos, e nestes pontos trazer algumas lições preciosas aos nossos corações, à luz do texto sagrado e da vida de Davi.
3 coisas para que você possa gravar no seu coração. Primeiro, força, coragem e perseverança. Ok? Força, coragem e perseverança. Em primeiro lugar, seja forte diante das circunstâncias adversas deste mundo. Quem já passou pela experiência física de se sentir fraco, talvez a pressão tenha baixado, a glicemia, e você precisou sentar ou se deitar até recuperar? Acho que todos nós passamos por isso. Eu me lembro que em 2013, pastor Gilson, eu queria perder alguns quilinhos, e eu inventei de correr nesse quadradão da QNL aqui, sem nenhum preparo. Eu comecei a correr, no primeiro dia eu já fui correndo, e eu não tinha a preparação física, doutor Munir, e teve um determinado momento que eu passei mal. Eu falei, não aguento. Eu parei debaixo de uma árvore ali, sentei, porque eu estava totalmente sem forças, eu fiquei fraco, passei mal, a pressão deve ter caído, ou a glicemia, eu não sei, não estava acostumado. Às vezes a pressão baixa, nós sentimos essas necessidades físicas e nos sentimos fracos. E aí você precisa tomar um fôlego, descansar um pouco para você se levantar e andar novamente, continuar a sua jornada. Às vezes, meus queridos irmãos, a pressão das coisas deste mundo nos fazem cansar, nos desanimam em continuar a jornada. E há vários aspectos que podem abater a nossa alma e o nosso coração. E Davi sofreu pressões nas mais diversas áreas da sua vida. E obviamente houve momentos em que Davi se cansou. Ele era um ser humano normal, como eu e você. Mas ele não se prostrou. Ele tomou fôlego na presença de Deus, se levantou e prosseguiu sua jornada com coragem, com fé, com perseverança e esperança no Senhor Deus. É assim que nós devemos fazer, meus irmãos. O versículo 2 diz: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha. Nós não somos de fé, meus irmãos. É claro que nós nos cansamos, nós choramos e às vezes até nos prostramos, mas essas questões são apenas vírgulas que nós escrevemos na história da nossa vida, porque o ponto final é do Senhor. Por isso nós devemos tomar fôlego, nós devemos puxar o ar da presença de Deus, recuperar a força que vem do Senhor, para que possamos seguir em frente na missão que Ele mesmo designou a mim e a você. Versículo 7 diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Nós precisamos ser fortes, meus irmãos, fortes em todos os sentidos da nossa vida. Quando eu era criança, eu era muito magrinho, nem parece, eu era muito magrinho e eu não comia bem. E aí a minha mãe começou a me dar um tal de biotônico Fontoura. Quem é da época desse biotônico aqui? Quase todos, né? E tinha um tempo, um horário, todos os dias que eu tomava. Acho que era antes do almoço, não sei quantos minutos antes do almoço, mas todas as vezes eu tinha que tomar aquele biotônico. E eu achava que aquilo era igual um espinafre do Popeye, pastor Gilson. Quando dava a hora de tomar o biotônico, parecia que eu estava fraquinho. Aí na hora que eu me dava a colher de biotônico, na mesma hora eu ia levantar a cadeira, eu ia levantar a mesa, poxa, agora eu estou forte, né? Eu fazia assim, coisa de criança. Eu estou vivo, né? Os irmãos também, então a gente passou por essa fase aí do biotônico. Mas nós precisamos ser fortes, meus irmãos. E agora não somente no físico, mas nós precisamos ser fortes também na alma. E o nosso biotônico, né? A nossa força está na palavra de Deus, vem
do Senhor. Ele é a nossa força. Nós precisamos buscar esta força em todos os momentos da nossa vida, porque senão nós não vamos ter condições de continuar. Então nós precisamos pedir esta força, sentir esta força que vem do Senhor. No texto que lemos a partir do versículo 9 ao 18, o texto sagrado mostra uma profunda lamentação do salmista. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha vida está gasta de tristeza. Olha só o ponto que chegou Davi. É triste, meus queridos irmãos, quando a alma do crente, consumido pelo sofrimento, chega a este ponto de exclamar, dizendo: a minha vida está gasta em tristeza. Às vezes só conseguimos enxergar os espinhos das rosas, da vida. Tantas coisas negativas, tantas adversidades, tantos problemas dentro de casa, com a família, no emprego, no trabalho, em todos os lugares que a gente parece que não tem mais fôlego, a gente se vê fraco e diz: Senhor, a minha vida está gasta em tristeza. Davi chegou a esta situação, meus irmãos, mas a tristeza não foi o seu ponto final. Podemos ver através do texto sagrado que Davi tomou o fôlego e ele teve uma atitude de querer reagir diante dos dias maus. A partir do versículo 14, ele começa a erguer-se e um raio de esperança e fé ilumina o seu rosto. Diz o texto sagrado no versículo 14: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Está difícil para você, meu querido? Ok, isso acontece. As dificuldades, as tristezas fazem parte desta vida, mas você precisa ser forte. Nós precisamos ser fortes. A nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está em Deus. O nosso Deus é um Deus de socorro e providência. Ele é refúgio bem presente na angústia. Por isso, meu querido irmão e amigo, seja forte, porque o Senhor está contigo. Primeira lição que eu gosto de deixar então para os irmãos é com relação à força. Nós devemos ser fortes diante das circunstâncias deste mundo. Em segundo lugar, coragem. Tenha coragem para enfrentar a labuta desta vida. Você já viu uma criança, quando ela está sozinha e ela tem medo de ir a alguns lugares? Lá na Igreja Batista 1º de Julho, devia ter uns 5, 6 anos por aí, sempre tinham os ensaios do coro da igreja, e eu, filho único, sempre estava acompanhando os meus pais ali na direção da música. E naquela época a igreja estava construindo um prédio de educação religiosa, que hoje já está pronto, até está servindo ali de local para uma faculdade. E naquela época estava em construção, não tinha luz, e na hora do ensaio, eu e alguns meninos, a gente queria dar uma de corajosos, né? E a gente entrava ali, naquele escuro ali, para ver as coisas. E eu me lembro que o Luiz Humberto, acho que alguns aqui devem lembrar dele, o Thiago, a gente começou a entrar no prédio, tudo em construção, tudo escuro, e a gente começou a escutar barulho. Meu Deus do céu, é aquela coisa de criança, aquelas brincadeiras gostosas, né, que a gente não vê mais hoje em dia. E eu ficava, agora, ninguém tem coragem de ir no corredor. E no final do ensaio, eu acho que meu pai nem lembra disso. Ele, alguns irmãos lá, acho que Ageu, Saúl, entraram, e aí quando meu pai ficou do meu lado, eu chego e estufei meu peito e falei: agora eu vou enfrentar, eu quero ver quem é que está fazendo barulho. Acabou que não tinha ninguém, né? Mas aí eu enfrentei. Por quê? Porque meu pai estava comigo, do meu lado. Nós agimos assim, né, meus irmãos? Nós nos sentimos desencorajados como crianças sem pai, diante de muitas circunstâncias da vida. Mas aí nós temos que lembrar que a nossa força vem de Deus, e essa força nos dá coragem para prosseguir, para encarar. E nós não devemos ter medo, meus irmãos. O soldado de Cristo não pode ser medroso. Medroso é só o nosso lanche ali, o apelido do nosso lanche depois do culto. O crente não deve ser medroso. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento,
em diversas ocasiões, Deus nos diz: não temas. E nós não devemos ter medo, meus irmãos. O pastor estava conversando a respeito de alguns livros do pastor Manuel Neto, antes do culto, porque de algumas coisas que ele permite. Tem alguns livros que ele fala a respeito, inclusive quando tudo fala, ele fala a respeito do medo. Nós não devemos ter medo, meus irmãos, porque nós temos Deus conosco. Nós precisamos sentir essa força que nos dá coragem para que nós possamos avançar, para que nós possamos caminhar na nossa vida cristã. Devemos lembrar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amados irmãos, Davi venceu os dias maus porque ele sentiu a presença de Deus ao seu lado, e isso deu coragem para ele se levantar e prosseguir. Porque muitas vezes nós permanecemos prostrados se temos o Senhor conosco. Nós não precisamos ter medo. Deus é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa torre segura. O Senhor dos exércitos está conosco. Diante dos dias maus, meus irmãos, tenha coragem para prosseguir, porque nós não estamos sós. Nós temos um Pai que está conosco, ao nosso lado, nos protegendo, iluminando os nossos passos para que possamos continuar a nossa jornada. Nós temos o Senhor conosco. Então precisamos ter força, precisamos ter coragem e, em último lugar, precisamos ter perseverança. Em terceiro e último lugar, permaneça confiante naquele que pode todas as coisas. Não deixe a sua fé vacilar. E o irmão Luiz cantou este belo hino agora, antes da mensagem, que diz: eis que em meio à tempestade ouço o Senhor a me dizer: ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Eu contei para a Lívia, que está lá no departamento infantil. Tem hoje uma historinha. Conta-se que uma menina estava num barco e de repente começou a chover, e aquelas pessoas começaram a ficar inquietas, e era movimentação de um lado para o outro, e aquela menina estava tranquila, deitada, e todo mundo aquele corre para lá e para cá, o barco vai afundar, olha a chuva, tudo aquele medo. E aí o rapaz ficou incomodado com aquela menina tranquila, todo mundo impaciente. O rapaz chegou para ela e perguntou: você não está com medo? Ela disse: não, porque eu sei quem está no comando é meu pai. Meu pai é o piloto. Meus irmãos, nós temos o Senhor, nosso Deus, no comando das nossas vidas. Por que temer? Ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não deixe a sua fé vacilar. Eu sei que nós somos falhos, mas é preciso que tenhamos perseverança em lutar e prosseguir nesta vida, até que se finde o labor desta vida. Mesmo que as coisas estejam se tornando impossíveis de se contornar, a nossa fé deve permanecer viva naquele em quem temos crido. A esperança viva em Deus, meus irmãos, traz a certeza de que Ele sabe o que Ele está fazendo e que nada foge ao seu controle. Portanto, nós devemos aguentar firmes o dia da providência. Devemos esperar confiadamente naquele que pode todas as coisas. Concluindo, a fé em Deus faz a nossa alma descansar no Senhor, porque nós sabemos que Ele vem a nossa viva esperança. E esta viva esperança, meus irmãos, nos faz adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor, ao nosso Deus. No versículo 21, o salmista exalta ao Senhor dizendo: bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. E o texto sagrado termina dizendo: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Está difícil? Orem ao Senhor, confiem nele. Que tenhamos firmeza na viva esperança do Deus da nossa salvação. E eu termino esta mensagem recitando o último verso do Salmo 40, que nós lemos no começo do culto, quando Davi diz: eu sou pobre e necessitado, mas
o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. A Deus seja a honra, a glória e todo o louvor. Que Deus nos abençoe. Amém.